Bebida, noite quente e bonita, e o jogo já cansando, logo começaram as histórias, e as histórias de assombração. Sacanear. A estrada por onde o Gavola seguiu fazia uma grande curva fechada, em C, e terminava em uma antiga porteira, que se dizia mal assombrada. Momentos depois, pela estrada, o Gavola chegava à porteira, apreensivo por estar naquele lugar. Mas o cavalo estava calmo, e era a crença, na época e ainda hoje, que os cavalos sentem coisas de outro mundo. E talvez sintam mesmo. Salve, salve, amantes do sobrenatural! Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui para contar mais um relato daqueles que vocês gostam. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece do like, gente, que isso ajuda bastante. Dá uma olhadinha se você está inscrito, tá bom? E compartilha esse vídeo com um amiguinho. Hoje aqui, de batom azul, atendendo pedidos muito especiais. E o relato de hoje, ele foi enviado por um rapaz. Ele é de uma cidade que eu acho linda, maravilhosa, fica no Rio Grande do Sul, cidade de Canela, Serras Gaúchas. Esse lugar é lindo, de verdade. O nome do relato é A Porteira. Vamos ver então do que se trata e o que esse rapaz nos conta. No interior da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, que quando isso aconteceu há uns 50, 60 anos atrás, era mais interior ainda, entre as regiões conhecidas como Faxina, Pimenta e Cantagalo, cujos limites não eram bem definidos então. Deu-se um caso muito intrigante. Naquelas estradas rústicas onde veículos sobre rodas, fossem carros, caminhões ou mesmo carroças, pouco transitavam, o meio de locomoção do homem do campo para grandes distâncias era principalmente o cavalo. Quem era de lá pouco saía da região. Asfalto era coisa rara. E uma viagem para a cidade, se não fosse de carona com os caminhões que levavam a produção das pequenas propriedades, era coisa de um dia ou mais de viagem. Os empregados das estâncias, chácaras e querências, então, nos seus raros momentos de folga e socialização, iam para um bolicho, que lá havia, para beber, conversar e saber das notícias. Bolicho é um estabelecimento comercial, que é uma mistura de bar, armazém de secos e molhados, pequeno bazar, agropecuária, ainda bastante comum no sul do Brasil e no Uruguai, de onde a palavra é originária. Mas eis que neste lugar, no entardecer de domingo, os homens se reuniram para uma bebida e um carteado, um jogo de pife, e dentre eles, dois se destacavam. Uns vizinhos meus, guris naquela época, lembram deles, mas não tenho permissão para divulgar o nome de ninguém neste relato. Ocorre que o primeiro desses dois homens era metido a não ter medo de nada, mas como era muito Gavola, contador de vantagens, tinha certa fama de mentiroso quanto à sua coragem, mas também tinha fama de briguento e por isso ninguém lhe duvidava na cara dos seus feitos e conquistas tão exageradas. O outro era um legítimo come-quieto. Sabiam de algumas das suas peripécias e principalmente casos amorosos, mas ele em si de nada falava ou se gabava e sequer confirmava quando questionado, limitando-se apenas a rir. Era e é de se estranhar, mas ambos eram amigos. Nesse dia o papo correu solto, tão solto que poucos notaram a noite chegar. Bebida, noite quente e bonita, e o jogo já cansando, logo começaram as histórias, e as histórias de assombração. Todo mundo tinha pelo menos uma para compartilhar, e quem mais contava era sem dúvidas o Gavola. Uma mais absurda e heróica que a outra, e o pessoal se segurando. Mas eis que ele conta que, em certa feita, cavalgava numa noite de lua cheia e um lobisomem se botou na frente dele, que brabo de susto puxou o relho e chicoteou o bicho para aprender a não assustar cavalo manso. E o pessoal se segurando. Foi quando ele fez uma comparação entre a sua imagem com o lobisomem e São Jorge com o dragão. Afinal, a lua estava lá. Então o pessoal não se segurou mais e a risada foi geral. Como era de se esperar, o Gavola ficou bravo, xingou, bateu na mesa, chutou o banco, montou no cavalo e foi embora.
Claro que isso deixou um clima ruim no lugar, afinal todos ali eram amigos e no fundo queriam bem ao Gavola, que apesar de Gavola, era boa companhia e um homem trabalhador. Eis que o Come Quieto teve uma ideia, ia dar um susto no outro e assim, talvez, esse perdesse um pouco da pose e não levasse tão por mal as brincadeiras da companheiragem. Outros não arriscariam algo assim, mas ele era daqueles que se arriscava, até demais, e arriscaria ter a raiva do amigo para não perder a oportunidade de fazer o que hoje chamamos de sacanear. A estrada por onde o Gavola seguiu fazia uma grande curva fechada em C e terminava em uma antiga porteira que se dizia mal assombrada. Cada um contava uma história diferente do lugar, mas todos concordavam que era um lugar sinistro e que, no mínimo, causava um grande mal-estar em quem por ali passasse. E por isso, ninguém gostava de passar por ali, com aquela imensidão de campos e mato e ninguém por perto. Principalmente sozinho, principalmente à noite. Todo extremo esconde o seu oposto, dizem. Se o Gavola gostava tanto de contar causos de coragem, principalmente frente ao outro mundo, é porque algum medo ele tinha. Pensava assim o Come Quieto. Ele, que não acreditava nessas coisas, idealizou o seguinte: cortaria caminho pelo mato que existia entre o C da estrada, seguindo uma linha reta entre o bolicho e a porteira e chegando lá antes do Gavola. Então ele deitaria sobre a travessa da porteira, que era suficientemente larga, e quando o amigo se preparasse para apear, descer do cavalo, que estaria parado exatamente naquele ponto, ele, de cima, lhe tiraria o chapéu, dando-lhe um susto. Rindo depois de contar os planos aos outros e sem tempo a perder, atravessou a estrada em frente ao bolicho e se embrenhou no mato. Momentos depois, pela estrada, o Gavola chegava à porteira, apreensivo por estar naquele lugar. Mas o cavalo estava calmo e era a crença, na época e ainda hoje, que os cavalos sentem coisas de outro mundo. E talvez sintam mesmo. E a calma do cavalo o acalmava também. Chegou em frente à velha porteira e quando se preparava para descer do cavalo e abrir, alguma coisa tirou o seu chapéu. Ainda olhou em volta, mas o chapéu não havia caído e sim sumido. Uma risada perto demais, naquele lugar onde não se via ninguém, foi o suficiente para ele fazer o cavalo voltar a todo galope pela estrada por onde tinha vindo. Cruzou em frente ao bolicho e seguiu fugindo. Aquela noite passou no galpão de uns amigos, não ia voltar a passar por aquela porteira. No outro dia foi até lá acompanhado de 2 amigos e foi um deles que encontrou seu chapéu sob a travessa da porteira. Voltaram e foi a história ser contada para o riso tomar conta do lugar. No fim, até o Gavola acabou a rir da peça que o Come Quieto lhe pregou e o riso teria continuado se 2 fregueses habituais não tivessem entrado com expressões tristes e assustadas. Uns disseram que foi algum marido traído, ou outro tipo de desafeto vingativo. Outros disseram que foram bandidos, ou desses loucos que matam pessoas e ninguém descobre o real motivo, se é que existe algum. Falaram até em coisas de outro mundo, embora tenha ficado muito claro que aquilo era coisa com faca. No matagal que existia entre o bolicho e a porteira velha, jazia morto o Come Quieto, esfaqueado pelas costas enquanto ia fazer uma brincadeira com o amigo Gavola. E fica para a imaginação de vocês saber quem pegou o chapéu e riu do medo do cavaleiro, já que o Come Quieto morreu antes de fazer a brincadeira planejada. A porteira, até onde sei, está lá até hoje. A estrada mudou, mas ninguém a tirou de lá. Apenas a deixaram aberta, no meio do campo. Pensei em ir até lá, tirar uma foto e colocar aqui junto desse texto, mas não fui. Quando ocorreu a oportunidade, eu teria de ir sozinho, e achei melhor não. Meus amigos, eu adorei esse relato, eu adorei a forma que ele foi escrito, adorei os detalhes, eu adoro detalhes, eu adorei tudo nele. E realmente, quem será que tirou o chapéu? Será que alguma entidade, algum espírito que já assombrava nessa porteira, de repente tivesse ouvido
e decidiu fazer o mesmo? Ou será que o come quieto, que tinha morrido no meio do matagal, sido esfaqueado, nem percebeu que estava morto e continuou, foi até a porteira para pregar a peça? E aí, qual a opinião de vocês? O que aconteceu? Eu adorei. Então é isso, meus queridos. O relato de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você não deixou. Envia o relato aqui pra gente se você tiver também uma história para contar. E eu aguardo vocês aqui num próximo relato. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.